Ok, já deu. Bom dia mais uma vez, né? Graça e paz. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Agradecer ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, te agradeço nesse momento por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de, mais uma vez, Senhor, no dia do Senhor, dia designado pelo Senhor para a santa convocação do teu povo dentro da tua casa, para louvor e engrandecimento do teu nome, que é o único que é digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Se aqui estamos, ó Deus, é porque o Senhor permitiu que aqui estivéssemos, ó Pai. Nos conduziu até aqui, Senhor, nos protegeu, Senhor. Quantas coisas não aconteceram a tantas pessoas neste mundo, nesse momento, ó Pai, que são desagradáveis, ó Senhor, mas o Senhor, por tua pura providência, escolheu, meu Pai, que nós estivéssemos aqui, e então nos permitiu até chegar até esse lugar, Senhor. Por isso nós te agradecemos e te pedimos também, ó Pai, que o Senhor nos abençoe pelo teu Santo Espírito, ó Deus, nos capacitando a louvar de uma forma que agrade a Ti, e também uma disposição de coração de ouvir a Tua palavra, Senhor, de ouvir tudo quanto aquilo o Senhor exige de nós em Sua palavra, ó Pai, nos Teus mandamentos, e também que nós possamos exultar, Senhor, de alegria ao ouvir as verdades da Tua palavra, Senhor, as verdades da salvação, as verdades da reconciliação, ó Deus, que nós temos contigo por meio de Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos também, Senhor, aceitar, se submeter e celebrar aquilo que nós não entendemos, Senhor, na Tua palavra, que é elevado demais, ó Pai, para nossas pequenas mentes compreender, ó Deus. Por isso que nós possamos nos curvar e nos ajoelhar diante dos Teus santos mistérios, o que o Senhor nos revela em Tua palavra. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, eternamente. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, o pastor, ele me incumbiu, né, da missão de trazer para os irmãos uma reflexão, um estudo, né, aqui de escola dominical. Então, eu elaborei alguns slides aí bem simples, né. Espero que os irmãos estejam confortáveis em ver, né, os slides aí. Eu tentei deixar de uma forma bem ampliada, só que fica um pouco difícil por causa da questão da iluminação aqui, né? Mas os irmãos também que estão aqui, está um pouco cheio, né? Se quiserem se sentir mais confortáveis, também podem estar vindo para esse lado, ok? Bom, o texto que eu vou usar hoje, né, como base para a nossa aula, é o texto de Efésios, capítulo de número 3, capítulo de número 1, desculpem, Efésios capítulo 1. Meus irmãos, esse é um texto que a gente explorou um pouco na última vez que eu estive aqui, né? A gente estava falando um pouco sobre a divisão do Catecismo de Heidelberg e tal, e a gente viu aquela fórmula trinitária, né? No qual nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente entrou no texto de Efésios 1, e eu gostaria de a gente se aprofundar um pouco mais no texto de Efésios, capítulo 1, tá bom? Então vamos ler aí Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Diz o seguinte, eu vou ler, né, mas conforme vamos caminhando na aula aqui, nós vamos voltar a algumas partes desse texto. Diz o seguinte, Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, do qual temos a redenção, pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus quanto as da terra. Nele, digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperam em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer um estudo, né, de uma doutrina que eu particularmente amo muito, né, e que é uma das doutrinas mais complicadas do cristianismo, da história do cristianismo, né. É uma doutrina assim difícil de você compreender, de você assimilar. É necessário toda uma organização de um pensamento para que nós possamos chegar a algumas conclusões acerca dessa doutrina. Então, hoje eu escolhi estar no auxílio, né, de um autor aqui brasileiro, que é o Gianfrancesco, né? Ele é brasileiro, né, mas ele ainda está completando o seu mestrado lá no Michigan, nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro chamado Reformando o Discipulado, que é uma introdução à fé cristã. Ele faz um panorama das principais doutrinas da fé cristã, de uma forma simples, de uma linguagem muito acessível, e que nos ajuda a compreender as diversas doutrinas que são fundamentais para o cristianismo. Então eu recomendo aos irmãos, né? Também peço que os irmãos orem pelo Jean, não é? Porque recentemente ele teve um filho e tal, e ele nasceu com um problema. Ele passou aí por alguns meses fazendo cirurgias, e ele veio a falecer no último domingo, né? Então peço que os irmãos também estejam orando para que console a família dele, né? E que dê o conforto. Então, nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade, mas meu objetivo aqui não é fazer uma exposição da doutrina da Trindade própria, né, que é lá as distinções da doutrina da Trindade, mas eu queria fazer um estudo sobre a obra da Trindade no drama da redenção, que é como está no nosso título aí. Então, nós vamos enxergar a doutrina da Trindade a partir de uma perspectiva, que é a perspectiva da obra da redenção, a obra da salvação, como Deus está aplicando a obra da salvação a nós e como é que Ele age de uma forma trinitária. E esse texto de Efésios nos mostra claramente isso. Ok? Mas antes, eu quero dar uma breve introdução para os irmãos, bem geral, sobre o que nós entendemos por doutrina da Trindade. Eu pus aí, né? Uma breve introdução à doutrina da Trindade. E a primeira coisa que eu queria postular é que a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina fundamental do cristianismo. O que eu quero dizer com fundamental? Ela está ali na base do que nós entendemos por cristianismo, a ponto de chegar a dizer que uma pessoa que nega a doutrina da Trindade, ela não é um cristão. Porque a doutrina da Trindade, ela está no epicentro do Evangelho. A doutrina da Trindade, ela é a doutrina mais importante quando nós falamos da nossa salvação e do Evangelho. Porque nós precisamos, meus irmãos, harmonizar nas Escrituras que há somente um Deus que se revela para nós nas Escrituras em três pessoas distintas. Então eu gostaria de dar aqui algumas definições básicas, um resumo básico do que é a doutrina da Trindade, né? Umas afirmações básicas. E a gente entende aí primeiramente que
Deus, ele é uno, ele é um. Só existe um Deus. E durante toda a história do Antigo Testamento, nós podemos perceber isso, né? Quando nós vemos lá em Êxodo, as palavras lá do Shema de Êxodo, eu não me recordo muito bem o texto agora, mas nós vemos claramente lá, e isso se tornou uma tradição de Israel, proclamar essas palavras nos seguintes termos: ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua mente. Então, a partir do Antigo Testamento, nós podemos desenvolver essa ideia. Deus, ele é uno, ele é um. Não existe outro Deus, meus irmãos. Mas no próprio Antigo Testamento, nós podemos encontrar vestígios de uma pluralidade nessa unidade da divindade. Nós podemos encontrar isso lá em Gênesis, quando o Senhor, na eternidade, diz: façamos de uma forma plural, né, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando dizemos que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, nós temos o texto de Gênesis. E o texto de Gênesis não está no singular, né? Ele não está: farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Então, nós vemos vestígios ali da doutrina da Trindade, que há uma pluralidade dentro dessa unidade da divindade, meus irmãos. Outra coisa aí, mais embaixo diz: na unidade da divindade há 3 pessoas. Então, a gente começa por aqui, como se fossem degraus, né? O primeiro degrau é Deus é uno. O segundo degrau é que nessa unidade da divindade há 3 pessoas, né? Então, eu peço que os irmãos, eu até achei as palavras aí, né? Peço que os irmãos prestem bastante atenção nessas palavras: unidade e pessoas. Unidade e pessoalidade. Há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra coisa, um outro degrau: os 3 são Deus. Os 3 são Deus. Porém, nós não temos 3 deuses, mas um Deus, meus irmãos. Não temos 3 deuses separados, nós temos um Deus, que é a divindade, né? E ele se divide em 3 pessoas, esse único Deus. No sentido de unidade, todos possuem o mesmo poder e glória e são dignos de louvor e adoração. Nessa unidade da divindade, todos são oniscientes, onipotentes, onipresentes, senhores, todos são dignos de louvor, todos são dignos de glória, todos são dignos de ser honrados, porque todas essas 3 pessoas são Deus, um único Deus, meus irmãos, no sentido de unidade, quando pensamos na unidade. Mas no sentido de pessoalidade, cada uma das 3 pessoas, ela possui um papel específico, meus irmãos. Cada uma das 3 pessoas possui um papel específico no sentido de pessoalidade, como pessoas. Mas a gente precisa ressaltar uma coisa muito importante, é que todas as definições da tradição cristã sobre a Trindade, elas foram formuladas no sentido de defender e preservar os santos mistérios, o santo mistério trinitário, e não de prová-lo em todos os seus promenores, visto que isso é uma tarefa impossível para a nossa mente limitada, meus irmãos. Então, muitas pessoas dizem, né, as pessoas que combatem a doutrina da Trindade, elas afirmam a seguinte coisa: mas nós não encontramos na Bíblia nenhum termo como Trindade, ou Pai, Trindade, Trinitarianismo, pessoa, unidade, pessoalidade. A gente não encontra termo nenhum acerca disso na Escritura, não é? E eu concordo, nós não encontramos nenhuma dessas palavras aqui, unidade da divindade, Trindade, nas Escrituras.
Mas, a partir do ensino geral das Escrituras, nós podemos, a partir da leitura das Escrituras, deduzir logicamente que há, meus irmãos, essa doutrina. Então, a doutrina da Trindade, ela surgiu a partir do século II, com as controvérsias trinitárias ali na história da igreja, mas ela não surgiu do nada. Ela surgiu a partir da interpretação de hereges, né, que se colocaram contra textos das Escrituras, que claramente afirmavam a divindade de Jesus Cristo, claramente afirmavam a divindade do Espírito Santo, e no intuito de defender o que a Bíblia ensinava, homens que nós conhecemos como os pais da igreja, formularam essa doutrina, a partir dos dados que foram tirados das Escrituras, meus irmãos. E qual foi o intuito desses homens, dos pais da igreja, em reafirmarem e ordenarem a doutrina da Trindade? Meus irmãos, não foi no sentido de explicar em todos os pormenores para que as pessoas entendessem perfeitamente essa doutrina. Não, porque essa é uma doutrina um pouco difícil, porque ela trata do ser e da própria natureza de Deus. Então, nós só podemos ir até onde Deus nos revelou, e se Deus nos revelou que Cristo é Deus, se encontramos textos claros mostrando que Jesus Cristo é um Deus e que o Espírito é Deus, nós podemos afirmar que existe uma divindade que é tripessoal, meus irmãos. Então, a doutrina da Trindade, ela foi desenvolvida para defender e preservar, não para esgotar o assunto ou fazer com que as pessoas entendam plenamente, meus irmãos. A gente aprende, eu gostaria de pegar aqui uma posição confessional, a gente aprende da Confissão de Fé de Westminster a seguinte coisa, quando nós vemos lá no capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade, o parágrafo de número 3, que diz assim, que vai basicamente resumir tudo aquilo que eu estou dizendo aqui. Diz o seguinte: na unidade da divindade, nós temos aqui o termo unidade, há 3 pessoas de uma mesma substância. Nós não encontramos substância nas Escrituras, isso é um resultado do desenvolvimento da doutrina na história da igreja. De uma mesma substância, poder e eternidade. Então nós vemos aqui, no sentido de unidade, eles são da mesma substância, têm o mesmo poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então a gente pode ver claramente isso aqui, esse resumo básico que eu dei aqui, a gente pode ver nesse parágrafo, né? Mas isso aqui, que nós temos na Confissão de Fé, é o resultado do desenvolvimento histórico da doutrina. Se nós formos olhar no Catecismo de Heidelberg, no Dia do Senhor, de número 9, a gente vai encontrar as seguintes palavras: porque se fala em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? E a resposta a essa pergunta vai ser muito interessante e vai ser uma das respostas mais simples que a gente vai encontrar nas definições confessionais, que vai dizer o seguinte: porque Deus assim o quis se revelar, de forma que nós devemos adorá-lo como Pai, Filho e Espírito Santo. Desculpe, e Espírito Santo. Então, nós estudamos a doutrina da Trindade no sentido de que aceitamos a doutrina porque Deus assim o quis revelar, independente de nossas definições, de nossas criações de termos para explicar, que são boas, não é? Mas independente delas, foi assim que Deus quis se revelar a nós, nas Escrituras, de forma que nós devemos adorá-lo dessa forma, como a Trindade, como unidade na divindade das 3 pessoas, meus irmãos. Mas, como eu orei mais atrás, nós devemos estudar os santos mistérios de Deus, esse mistério maravilhoso da Trindade, e nos curvarmos diante dele, porque
não é uma falha de lógica de Deus nas Escrituras colocar uma doutrina tão difícil para nós, mas sim é um problema nosso, porque nós somos limitados no nosso pensamento, nós somos limitados no nosso entendimento. O pecado, ele limita as nossas capacidades intelectuais. Então, nós devemos simplesmente nos ajoelhar diante desse mistério e adorar ao Deus Santíssimo e Triuno, meus irmãos. Mas nós voltamos ao texto de Efésios. Nós damos esse panorama geral aí da doutrina da Trindade, e agora nós voltamos, meus irmãos, para o texto de Efésios. Nesse texto que nós lemos, meus irmãos, nós temos 3 bênçãos que estão relacionadas à nossa salvação. E cada uma delas tem uma pessoa da Trindade operando ativamente nessa obra da salvação, meus irmãos. Nós temos 3 bênçãos que nos são dadas na obra da salvação, e em cada uma dessas 3 bênçãos nós temos uma das pessoas agindo ativamente nessa formulação. Mas vamos observar algumas coisas no texto aí. Nós podemos ver que no versículo 6, 12 e 14, nós vemos o supremo propósito da salvação. E tudo isso é marcado por uma repetição de um conjunto de palavras. Vamos ler aí, meus irmãos, o verso 6 diz a seguinte coisa. Verso 6. Para louvor da glória da sua graça. No verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. E o verso 14. O qual é penhor da nossa herança, que é resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o propósito último e supremo da nossa salvação, da salvação das nossas almas, é única e exclusivamente para a glória de Deus. Deus nos salva, meus irmãos, da sua ira, nos dando perdão por Jesus Cristo, simplesmente para louvor e para a glória da sua graça. Então, esse é o propósito supremo da salvação. Todo o bem que vem a nós, desde o mais simples acordar de manhã, meus irmãos, até a salvação das nossas almas, é única e exclusivamente por conta da glória de Deus, para louvor da sua graça, meus irmãos. Então, é uma obrigação nossa, não é, louvar a nosso Deus todos os dias da nossa vida, porque todas as bênçãos que temos provêm dessa maravilhosa salvação. Então, nós vamos estudar aqui, a partir de agora, todos essas 3 bênçãos, e vamos ver qual é a ação de cada uma das pessoas da Trindade relacionada a essas bênçãos. E a primeira delas que nós vemos é a nossa eleição paterna na eternidade. Nós vemos aí do verso 3 ao verso 6. Leiamos aí. Verso 3 ao verso 6. Eu vou até transmitir aqui que eu ressaltei algumas palavras que nos mostram a ênfase do texto. Então vamos ler conjuntamente aí. Os irmãos acompanhando aí. Bendito o Deus e Pai. Nós vemos aí a pessoa do Pai, né, na divindade, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu, né, essa palavra aí, peço que os irmãos mantenham essa palavra na mente, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele mesmo, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradável em si, no amado, meus irmãos. Então nós podemos ver aí, dentro da obra da redenção, da nossa salvação, dentro do drama da salvação, que o Pai, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando no sentido da primeira pessoa da Trindade, que é Deus o Pai, Ele está fazendo alguma coisa com relação à salvação. E essa coisa, meus irmãos, é a graça e a bênção
da nossa eleição na eternidade e da nossa predestinação e de Ele nos fazer agradáveis para si, meus irmãos. Nós podemos tirar algumas conclusões a partir daqui. A primeira bênção que recebemos é a eleição que temos aqui, meus irmãos, 3 ângulos pelos quais nós podemos observar a doutrina da eleição. Então, é a primeira bênção que temos da parte de Deus na salvação. É a nossa eleição diante de Deus. E nós podemos observar essa eleição por 3 ângulos. Nós vamos analisar esses ângulos agora. O primeiro ângulo que nós podemos analisar a eleição é com relação ao tempo da nossa eleição. Nossa eleição ocorre, como muitos dizem aí, no momento em que o pecador ele levanta a sua mão e aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, ou que ele vem à frente e faz a confissão dos pecadores. A partir daquele momento, a gente vê muitas orações dizendo assim: a partir dos que os que estão aqui na frente agora vão orar comigo. Ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida. E a partir daquele momento, Deus está escrevendo o nome daquela pessoa no livro da vida, e ela agora é uma pessoa salva, ela é uma eleita, né? E nós entendemos que não. Com relação ao tempo, a eleição, ela ocorre antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Meus irmãos, antes de o mundo existir, meus irmãos, já existia um supremo propósito de Deus para cada um daqueles que se encontram na igreja visível e que são participantes, meus irmãos, da verdadeira conversão, do verdadeiro arrependimento. E cada um aqui deve buscar a convicção de que realmente pertence ao número dos eleitos, meus irmãos. Porque se nós não tivermos essa convicção, meus irmãos, nós estamos fadados à destruição, nós estamos fadados a viver uma vida frustrada, a viver uma vida em que nós não temos confiança no Deus que nos chamou. Como é que nós podemos viver, meus irmãos, uma vida em que eu não tenho certeza que Deus me chamou, que Deus me salvou? E como é que você pode desfrutar da alegria dessas bênçãos se você não tem essa certeza? Então busque essa certeza de que você faz parte do número dos eleitos, meus irmãos, que serão salvos no último dia. E essa eleição a qual você faz parte, a qual você que confessou a Cristo e que participou do novo nascimento, essa convicção, ela deve ser entendida a partir do sentido de que Deus me escolheu antes de eu existir, antes de o mundo vir a ser mundo, antes de existir tempo, na eternidade, no supremo concílio da vontade de Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito, nós temos a nossa eleição. Então, com relação ao tempo, nossa eleição ocorre antes da fundação do mundo. Com relação ao propósito da nossa eleição, nós temos um duplo propósito. Ele nos elegeu para 2 coisas. Primeiro, Ele nos elegeu para ser o seu povo santo, e Ele nos elegeu para ser os seus filhos, meus irmãos. Então, Ele nos elege antes da fundação do mundo com relação ao tempo, e o propósito da sua eleição é que Deus está criando para si um povo, meus irmãos. E nós podemos ver isso em todo o drama das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos Deus em meio à queda, à destruição, lá em Gênesis 3, da relação do homem com Deus. Nós vemos Deus provendo, meus irmãos, ali no momento da queda, matando um cordeiro e vestindo os nossos pais, Adão e Eva. Nós vemos, meus irmãos, Deus chamando Abraão da sua terra e salvando a sua família e prometendo a ele que ele seria grande entre as nações, estabelecendo a aliança com ele. Nós vemos, meus irmãos, Deus salvando Noé do meio da destruição, meus irmãos. Nós vemos Deus preservando José, nós vemos Deus preservando o seu povo na casa do Egito, através de Moisés. Nós vemos Deus protegendo o seu povo pelos reis. Nós vemos Deus anunciando, meus irmãos,
a sua participação com o povo através do tabernáculo, através do templo. Nós vemos Deus chamando o povo ao arrependimento através dos profetas, meus irmãos. E nós vemos Deus, meus irmãos, nos chamando para si através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então Deus, durante toda a história deste mundo, está preparando para si um povo, Ele está chamando um povo. E esse povo, ele é um povo santo, Ele está chamando e santificando esse povo. E a partir daqui, de santificação, nós entendemos que Deus está trabalhando num processo no qual Ele vai santificar este povo. Então, nós devemos entender a santificação a partir desse ponto. Ela é um processo. Nós não somos perfeitamente santos aqui e agora, ainda temos um pecado por que lutar, meus irmãos, mas Deus está santificando esse povo, meus irmãos. Mas Ele não só está chamando um povo, como Ele também está dando um status a esse povo. Qual é a posição desse povo? É simplesmente um povo que está lá, que Ele chama e deixa lá a parte, Ele está aqui na sua transcendência como Deus soberano e o povo está lá distante? Não. Deus chama este povo e santifica este povo para um relacionamento de filiação eterna. Deus está chamando filhos, meus irmãos. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por Jesus Cristo, nós temos Ele como nosso Pai. É o Cristo que nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus. Então nós somos um povo que está sendo santificado, mas nós possuímos um status, que é o status de filhos desse Deus, meus irmãos. Então esse é o propósito da nossa eleição. Deus está preparando um povo, está santificando esse povo, e esse povo são seus filhos, meus irmãos. E a outra coisa é a razão da nossa eleição. É um outro aspecto que nós podemos observar. A razão da nossa eleição, ela também tem um propósito duplo. Que esse é, como os irmãos estão vendo aí, é o amor de Deus e o prazer de Deus. Essa é a razão da nossa eleição. É o amor de Deus e o prazer de Deus. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção nisso que eu vou passar agora, né? Peço que os irmãos acompanhem comigo. A seguinte coisa: primeiramente, a razão da nossa eleição está baseada no amor de Deus por nós. E a gente faz algumas perguntas básicas. Que motivo Deus tem para nos amar? Que motivo Deus tem para nos amar? Na verdade, nenhum motivo Deus tem para nos amar. E se você pensar bem, Deus tem vários motivos para estar aborrecido conosco. Eu peço que alguém que estiver aqui nesse momento, levante a sua mão e diga: não, eu tenho um motivo aqui porque Deus tem que me amar. Eu não vou dar tempo, né, porque não tem, né? Por isso, Deus nos ama sem mérito algum da nossa parte, uma vez que seu amor por nós não é de forma alguma uma recompensa pelo bem que nós fazemos, meus irmãos. Então, Deus nos ama não por nada que nós façamos que mova Ele a nos amar, meus irmãos. E como é que eu poderia definir, então, basicamente, o porquê Deus nos ama? Eu definiria da seguinte forma: Deus nos ama simplesmente porque Ele nos ama. Essa é a melhor definição para mim. Ele me ama porque Ele me ama, né? Porque Ele quis me amar, meus irmãos. Aí que eu tomo uma ilustração que é muito interessante, é a ilustração do relacionamento conjugal entre os casais. Você poderia dar muitos propósitos por qual você ama a sua esposa ou seu esposo. Você poderia dar muitos propósitos. Um dos primeiros dele é: não, eu amo ele. Qual é a resposta que você daria, né? Eu amo ele porque eu amo ela porque é bonito. Ela é muito bonita, ele é muito bonito, então é por isso que eu o amo. Essa resposta está errada. Por quê? Porque o tempo vai passar, né? E a beleza vai se esvair, uma hora ou outra, né? Então não é um motivo seguro de amor, né? E você tem isso no seu entendimento. Vai chegar um tempo em que essa beleza vai embora. Eu amo porque ela é muito inteligente.
muito inteligente, e eu amo ela por causa disso. Eu amo ela por causa disso. Mais uma vez, a resposta está errada, né? Porque o tempo vai passar, né? Os problemas virão e a pessoa vai ficar um pouco mais lenta e tudo, né? Eu amo porque ele tem muito dinheiro, ela tem muito dinheiro. O dinheiro ele acaba, ele vai embora, né? Uma hora. Então, não são bases seguras de amor. Então, a resposta mais simples é: eu não consigo explicar. Eu amo, porque eu fui captado pelas suas afeições, pelos seus jeitos, pelos seus modos. Eu amo porque eu amo, não é? E a gente poderia, de uma forma equívoca, né? Não é unívoca, porque a gente não pode muito aplicar univocamente essas coisas a Deus, mas poderíamos aplicar isso à questão de Deus. Deus nos ama simplesmente porque Ele nos ama, independente de qualquer coisa que nós façamos, meus irmãos. Deus não foi movido a nada para nos amar, nada que venha de você. Suas obras, o bem que você faz, vai fazer você ser mais queridinho por Deus, ou vai fazer Deus lhe amar mais do que as outras pessoas. Não, Deus ama os seus eleitos eternamente, porque assim Ele quis amar os seus eleitos, meus irmãos. E a segunda coisa é que Deus nos elegeu para a salvação, porque Ele quis. Está muito ligado, né? Deus nos ama porque Ele quis nos amar, Ele quis manifestar amor para conosco. E Ele nos elege porque Ele quis nos eleger. Em outras palavras, nós somos, meus irmãos, objetos do desejo de Deus. Você já parou para pensar nessas palavras? Nós somos objetos do desejo de Deus, meus irmãos. O irmão mais velho que está aqui, né, pode ter 70, 59, tantos anos, né? Até o irmão mais novo deveria exultar nessa verdade, porque nós temos séculos e séculos de mundo, de existência de mundo, mas você e eu, todos os que foram escolhidos por Deus e que estão nesse momento aqui, que são verdadeiramente eleitos, meus irmãos, foram desejados por Deus antes de o mundo vir a ser mundo, antes de existir qualquer coisa. Você, irmão Romeu, irmão Mateus, todos foram desejados por Deus na eternidade, por livre e espontânea vontade. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso deve causar tremenda alegria em nossos corações. Nós devemos louvar a Deus, porque se nós formos procurar propósitos para louvar a Deus, haverá propósitos infinitos para Deus ser louvado eternamente. E, meus irmãos, a nossa eleição é um dos grandes motivos porque nós devemos louvar e exaltar o nome de Deus, meus irmãos. Então nós vemos aí, primeiramente, a obra de Deus, o Pai, na nossa salvação. Ele nos elege nele, Ele nos elege nele, meus irmãos. E a segunda coisa, peço que o irmão levantar a mão, que ele quer falar. Peço que o irmão se ponha à frente para poder falar para os irmãos que estão ouvirem também. Está ali. Deus deu o direito a gente dele dar este amor, esse carinho a gente. E nós não sabemos cultivar a palavra que Ele deixou para a gente, a palavra que Ele diz: seja santo como eu sou santo. Então Deus deu um direito da gente ser santo, ser uma pessoa escolhida dEle, faz obra dele aqui na terra. Então não foi à toa que ele disse: seja santo, você é santo. Para isso Jesus nos escolheu, não foi nós que escolhemos ele. Jesus que nos escolheu. Escolheu a gente para ser santo. Quando você falou, o irmão falou das idades, é importante o amor.
para quem escolhe o amor. Ele é importante. Eu não posso viver com com a minha esposa. Eu não posso viver com a minha esposa 56 anos, 57, até o resto da minha vida, que no dia do nosso matrimônio, nós fizemos uma promessa a Deus. 2 santos juntos, não importa seja homem, que seja mulher, seja santo. 2 juntos. Chegamos na frente de Deus, confirmamos a nossa vida do nosso dia a dia. Se nós não amamos a Deus como nosso Pai do universo, que é santo, me botou como santo, como é que eu vou amar a minha esposa? Se ela também é santa. Então, momentos de agradecimento sempre a Deus, como o irmão falou, de nós cada dia colocar nosso joelho no chão, que Jesus colocava o joelho no chão, Jesus orava, e nós também temos que orar, porque nós somos sempre perseguidos. Então, era isso que eu queria passar para o irmão. Verdade, né? Nós somos um povo escolhido por Deus, e que nós devemos enxergar a santidade, né, de 2 formas, né? Nós, pela justificação, nós já somos enxergados por Deus como seus santos. Nós temos a nossa santidade em Cristo Jesus, né? Então, a partir de Cristo, nós somos enxergados como santos. Mas, nessa dimensão de status de ser santos, né, Deus também nos dá o seu Espírito e que nos envolve no processo de santificação, né, aqui, no tempo presente, meus irmãos. Então, realmente, né, meu irmão, nós devemos buscar essa vida de santidade. Então, nós falamos aqui sobre a obra de Deus, o Pai, né, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na obra da salvação, que é uma obra que acontece, primeiramente, na eternidade. Deus nos elege, nos escolhe, nos ama, nos deseja e cumpre esse propósito no tempo presente. E no tempo presente, nós podemos observar uma outra bênção que recebemos na obra da salvação, que é a nossa libertação por meio de Jesus Cristo, o Filho. Nós vemos aí do verso 7 ao verso 12, vai estar projetado aí para os irmãos. Vamos ler. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Muito importante essa palavra, de tornar a congregar. A gente tem, em outras versões, o termo a convergir em Cristo todas as coisas. Essas 2 palavras são boas e devem ser usadas aí. A congregar, no sentido de unificar, juntar em Cristo, apontar para Cristo, ou convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, meus irmãos. Então, a gente pode, a partir dessa palavra aí, entender que o negócio começa na eternidade, onde não há tempo, né? A eternidade não tem começo, não tem fim, é eternidade, com Deus o Pai, pela eleição. E aqui, no tempo presente, na plenitude dos tempos, que foi o tempo em que Cristo veio para nós, Cristo entra no tempo e ele faz uma obra, fazendo convergir nele todas as coisas. Continuemos aí, tanto nas que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, Jesus Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Então, nós vemos a segunda pessoa da Trindade na sua ação na salvação. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos elegeu nele, e Cristo vem, entra no tempo, na plenitude dos tempos, e
faz com que todas as coisas converjam nele, meus irmãos. E nós esperamos nele, em Jesus Cristo. Nós vemos aí a ação do Filho, meus irmãos. Temos a redenção. Vamos prestar um pouco atenção nessa palavra, a redenção, meus irmãos. Porque é aqui que está situada a obra do Filho. A segunda bênção trinitária é relatada no ato de libertação por meio de Cristo, de nós, os pecadores. Essa é a segunda bênção. A primeira bênção, a eleição eterna a partir de Deus o Pai. A segunda bênção é a recepção da redenção e da libertação por meio de Cristo, de nós, os pecadores. Ficou um pouco estranha essa colocação. Depois que os irmãos prestem atenção nas vírgulas. Há 4 coisas importantes, meus irmãos, a serem observadas sobre a nossa redenção. Nós vamos focar um pouco na obra de Cristo, na redenção. E essas 4 coisas são o seu significado, o que significa a redenção, o seu método, qual é o método que Jesus usa para nos redimir, os seus resultados e os seus propósitos. 4 coisas: seu significado, o seu método, os seus resultados e o seu propósito supremo, né? Alguns irmãos vão sacar qual é esse propósito. Vejamos primeiramente quanto ao significado. Quanto ao significado, o termo redenção, a palavra quer dizer comprar algo de volta. Simplesmente libertar alguém significa libertação de para. Peço que os irmãos prestem atenção nessas 2 palavras. É uma libertação de para alguma coisa. Da condição miserável na qual nós nascemos para o estado de bênção, da escravidão do pecado para a libertação do pecado, do estado da queda para sermos restaurados ao estado original. Então, redenção, ela primeiramente significa que Deus está tomando algo de volta, resgatando algo de um lugar para um lugar. Então, esse é o sentido da redenção. Nós fomos eleitos por Deus na eternidade, né? E no tempo, nós fomos criados à imagem de Deus. Nossos primeiros pais pecaram. E a partir daí, todos os seres humanos estão debaixo da ira de Deus, primeiramente. Da ira de Deus, por conta dos seus pecados. Primeiro, do pecado original, que nós herdamos de Adão. E segundo, do pecado atual, no qual nós, por causa do pecado original, estamos sujeitos aos pecados atuais, meus irmãos. E por estarmos debaixo da ira de Deus, nós somos escravos do pecado. O ser humano, por natureza, é escravo do pecado. E o ser humano, por natureza, é filho da ira de Deus e está sob o domínio de Satanás. A gente precisa entender essa ordem perfeita. Porque se nós entendermos somente que o ser humano está sob o domínio de Satanás simplesmente, a gente pode cair numa ideia dualista de dizer que existem 2 forças poderosas, que é a força do bem e a força do mal, que estão combatendo uma contra a outra e elas têm o mesmo teto de poder e nós somos cativos a Satanás e Deus quer nos resgatar, então ele paga um preço a Satanás para que nós possamos ser resgatados, né? Não, meus irmãos, isso é uma visão incorreta. Nós somos escravos, os seres humanos, por natureza, são propriedade de Satanás quanto à sua queda, por conta do pecado, primeiramente, por conta da ira de Deus que está sobre os seres humanos e que os coloca sobre essa condição, meus irmãos. Então nós vamos entender que os seres humanos eles estão sob a ira de Deus por causa do pecado original, por causa dos seus pecados atuais e, consequentemente, presos pelas correntes de Satanás, meus irmãos. Então, o resgate que Cristo nos dá deve ser enxergado a partir dessa perspectiva. Ele nos resgata das mãos do diabo para as suas mãos. Ele nos resgata da escravidão do pecado para a libertação em Cristo. Ele nos resgata, meus irmãos, da queda
para a restauração. Ele nos resgata de uma vida de pecado, de uma vida de ignorância, de uma vida na qual nós não o agradamos, nós nem sequer se importamos com a sua existência, para uma vida que entende os seus mandamentos, para uma vida que deseja cumprir os seus mandamentos e se santificar mais e mais, meus irmãos. A segunda coisa é quanto ao método. Então nós temos o propósito. Deus nos resgata de uma coisa para outra através da redenção. Da nossa condenação diante de Deus, da nossa prisão do pecado e do mundo e de Satanás, para a sujeição a, como um dos teólogos da igreja disseram, as maravilhosas cadeias de Cristo, na qual nós estamos presos por cordas de amor, meus irmãos, e nós nos deleitamos nisso. Quanto ao método da nossa redenção, vejamos aí, ficou um pouco pequeno, né? Mas vejamos aí, quanto ao método. Podemos observar no Antigo Testamento que Israel só era capaz de permanecer na presença de Deus por meio da fé num Salvador que havia de vir, simbolizado por um sacrifício de sangue substitutivo. Nós podemos ver isso em toda a estrutura das alianças do Antigo Testamento. Meus irmãos, nós podemos ver aí no Gênesis, nós podemos ver, primeiramente, como eu citei mais atrás, né, Deus sacrificando um cordeiro, nós podemos ver Deus ordenando, né, o sacrifício ali a Abraão, e mais especificamente no templo, no deserto, na tenda do deserto e no templo nós vemos o ofício sacerdotal que ele tinha que, como instituição da Páscoa, né, imolar um cordeiro, né, fazendo com que todo o sangue desse cordeiro seja retirado, né, e aspergido sobre o povo de Israel de uma forma cruenta, né. Nós podemos, se nós observarmos, né, parar para observar como era realizado, a gente pode achar um pouco bizarro, né, a questão de assim, matar um animal e aspergir sangue sobre as pessoas. Mas aquilo por si mesmo não fazia nada, mas o que aquilo significava, para onde aquilo estava apontando, meus irmãos, é que justificava aquelas pessoas. Tudo aquilo estava apontando para Cristo, nosso Senhor. Porque não havia verdadeira libertação em tudo aquilo em si mesmo, só nos atos externos de fazer lá o sacrifício. A libertação do povo não vinha simplesmente do ato em si, mas a fé daquelas pessoas em que algo melhor estava destinado no futuro. Então, aquele ato apontava para alguma coisa. Apenas um sacrifício feito por um mediador humano poderia acabar com essas repetições de sacrifícios de uma vez por todas. Mas a gente entra num problema. Todos os seres humanos pecaram. Então, nós vemos que o método da redenção é o método sacrificial. Há a necessidade de um ser humano ser sacrificado. Alguns podem se escandalizar com isso, né? Mas é a seriedade do pecado, a necessidade de um ser humano ser sacrificado para que haja fim a esses sacrifícios de animais repetitivos que somente apontavam para o futuro. Mas não pode, meus irmãos, ser qualquer ser humano, porque todos pecaram. Precisa ser um ser humano qualificado para tanto, meus irmãos. Todos nós pecamos. Isso nos leva a questionar: quem deve ser o nosso mediador? Ele deve ser um ser humano real, tem que ser um ser humano, tem que ser um homem, e capaz de receber a morte em nosso lugar. Então ele não pode ter pecado, né? Tem que ser um ser humano sem pecado, capaz de receber a morte em nosso lugar, e também alguém que seja mais poderoso que todos os outros seres humanos para suportar a ira de Deus, porque qualquer ser humano, ele pode ser santo, né? E pode morrer pelos nossos pecados, mas se ele é simplesmente um ser humano, ele não pode suportar a ira de Deus. Então ele não pode ser um ser humano qualquer, meus irmãos, senão ele não consegue suportar a ira de Deus pelos nossos pecados. E quem é esse mediador? Nós podemos apontar somente para uma pessoa. Somente uma pessoa se encaixa nesse posto, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é homem perfeito e por isso Ele pode sim carregar as nossas dores e sofrer as nossas dores na cruz do Calvário,
não é? Carregar os nossos pecados, viver uma vida santa e morrer por nós, mas Ele também é Deus e por isso Ele pode suportar todo o peso da ira de Deus firmemente e morrer e ressuscitar para a nossa salvação e nossa glória. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Então, na redenção, nós temos isso. Nós só alcançamos a redenção por meio de Jesus Cristo. Nós só temos o acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. Aí eu poderia usar uma ilustração simples aqui, que os irmãos já devem ter ouvido, que é a questão do sol. O sol, ele é majestoso, ele emite as suas ondas de calor, né, que às vezes é um pouco insuportável, né, para nós, a gente reclama e tudo, mas eu peço que você tente olhar para o sol por mais ou menos 5 minutos. Você verá que é uma tarefa difícil. Você pode olhar ali nos primeiros minutos e tal, mas você vai se sentir bastante incomodado logo após os primeiros 30 segundos a 40 segundos. Por quê? Porque o sol ele emite raios que são insuportáveis aos nossos olhos, meus irmãos. Mas se você coloca uma lente de proteção dos seus olhos, né, você consegue, pelo menos por um tempo maior, contemplar o sol. E nós podemos usar a redenção a partir dessa metáfora. Deus, Ele é maravilhoso demais, Ele é majestoso demais, Ele é santo demais para que nós possamos, como pecadores, simplesmente olhar para Ele por nós mesmos, ou merecer qualquer coisa dEle por nós mesmos. E a redenção é isso. Cristo é como esse óculos que nós colocamos para enxergar mais perfeitamente a glória de Deus. Esse é o significado da redenção. Nós temos, através de Cristo, o acesso ao nosso Deus, meus irmãos. Mas e quanto aos resultados da nossa redenção? Nós temos 2 resultados básicos. A libertação por Cristo envolve, primeiramente, o perdão dos nossos pecados. Essa é a necessidade básica de todo ser humano que nasce. Da criança recém-nascida, meus irmãos, que nasceu hoje, ela nasce com uma necessidade básica, o perdão dos pecados. Todos precisamos. E o segundo resultado é que Cristo nos liberta do poder do pecado. Então, nós precisamos do perdão do pecado, e nós temos o perdão do pecado por Jesus Cristo, e nós temos a libertação do poder do pecado sobre as nossas vidas. Meus irmãos, quanto ao propósito da redenção, nós vemos que é fazer todas as coisas convergirem em nosso Senhor. Então, esse é um dos propósitos supremos da redenção. Eu falei no começo que é para louvor e glória da sua graça, primeiramente, né? Isso aqui é uma aplicação daquilo. Para louvor e glória da sua graça, Deus está nos salvando, Deus está redimindo para si um povo, os nomeando como seus filhos, meus irmãos, para louvor e glória da sua graça, fazendo todas as coisas neste mundo convergirem em Jesus Cristo, apontarem para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, o nosso Senhor, meus irmãos, Ele é o epicentro das nossas existências, Ele é o epicentro do universo. Tudo que existe deve apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pense num sistema solar, por exemplo, em qual todos os planetas eles orbitam em torno da estrela solar. Assim é o supremo propósito do universo. Cristo é o centro de todas as coisas, e todas as coisas são inferiores e orbitam o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus, o Pai, está fazendo isso, convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É desejo de Deus que toda a criação gravite em torno de Cristo, meus irmãos. Então, tendo observado isso, nós vamos para a terceira coisa, que é a redenção que nós obtemos por meio de Cristo na plenitude dos tempos, na sua vinda, na sua morte, no seu sacrifício, na sua ressurreição e ascensão.
nós vemos essa obra da redenção feita e sendo aplicada em nós pelo Espírito Santo. Nós vemos claramente aí no texto. Então, mais uma vez eu vou retomar essa ordem, né? A salvação, ela é feita fora do tempo, na eternidade, Deus nos elegendo, nos escolhendo, nos amando, nos desejando e tudo mais. Ela é trazida a nós na plenitude dos tempos, que é há mais ou menos 2000 anos atrás, em que Cristo cumpre a sua obra redentora, e ela é aplicada no presente tempo, que é através do Espírito Santo, que aplica essa obra da redenção a nós. Nós vemos aí no texto: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então nós vemos a citação aí clara de que há uma terceira pessoa que está agindo na nossa salvação, que é o Espírito Santo, meus irmãos. Então nós vemos aí as três pessoas claramente da Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho e agora Deus o Espírito Santo. E é por isso que eu acho a definição do Catecismo de Heidelberg tão perfeita. Deus, ele se revela a nós dessa forma, porque ele quer se revelar a nós dessa forma, independente de qualquer definição que nós façamos. Ele age em nossa salvação como Pai, Filho e Espírito Santo, e deve ser louvado por conta disso. Qual é o penhor da nossa herança? A bênção, meus irmãos, que nos é dada pelo Espírito pode ser enxergada de duas maneiras, que o texto nos diz, né? Essas duas maneiras. Ela é primeiramente enxergada como um selo que é colocado em nós. Essa é uma bênção que fala acerca da nossa realidade presente, agora, o que nós desfrutamos agora em Cristo. Aquele que ouve a verdade do Evangelho, que ouvem e creem em Cristo, recebem a bênção da confirmação do Espírito Santo. Então, no tempo presente, nós temos uma bênção do agora, que é a habitação do Espírito em nós, que somos filhos eleitos de Deus. E nós somos, meus irmãos, como que selados por Deus, garantia, um selo, você está selado com esse Espírito que agora aplica essa obra da redenção, que foi feita na plenitude dos tempos, e agora é trazida da plenitude dos tempos ao tempo presente, para que você desfrute disso agora pelo Santo Espírito. É Ele quem vem a nós, como o próprio Cristo diz, né? Eu enviarei outro que procede do Pai. E a definição de Westminster deixa isso perfeito, que o Espírito Santo, ele é procedente do Pai e do Filho. E essa sua procedência é para nos selar e nos santificar no tempo presente, meus irmãos. Como este selamento ocorre na prática? O que é este selo? Ele ocorre de duas maneiras: a maneira visível e a maneira invisível. A primeira delas, que é a maneira visível, é através das águas do batismo, meus irmãos. Quando o cristão ele é trazido à frente para professar sua fé ou se batizar, ele está recebendo naquele momento o selo da aliança, o selo externo, o selo visível da aliança, meus irmãos, porque nós, como bons presbiterianos, entendemos que o batismo ele é, sim, um sacramento do Novo Testamento, mas que é uma descontinuidade do Novo Testamento, do Antigo para o Novo Testamento, no qual no Antigo nós tínhamos a circuncisão carnal, e agora nós temos o batismo de Cristo, a circuncisão de Cristo, como Paulo fala, que é o batismo. E nesse batismo nós estamos sendo selados pelo Espírito, selados, meus irmãos, pelas águas do batismo. Então, que nós, os irmãos que ainda não se batizaram, que vão se batizar, não sei se tem irmãos aqui que ainda irão se batizar, que entendam essa verdade, né? Que olhem
para o ato do batismo que está sendo administrado a vocês e entendam que aqui Deus, através da minha profissão de fé e através da minha participação nesse ato externo e visível, eu estou sendo selado com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da aliança, meus irmãos. E você que não já se batizou, mas que vê o batismo, que toda vez que você veja o ato do batismo, você se relembre do seu batismo e entenda que estamos sendo selados pelo Santo Espírito, meus irmãos. E a segunda coisa é a coisa invisível, que é a fé verdadeira. Pela fé nós somos selados com o Espírito Santo, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. E a segunda coisa é que esse selamento nos dá uma garantia da herança futura, como nós vemos no texto. Paulo está se referindo ao fato de que, ao sermos habitados pelo Espírito Santo, recebemos a primeira parcela de um grande pagamento completo, meus irmãos. Então, nós, através do selo do Espírito Santo, nós recebemos uma garantia, que é de desfrutar no tempo presente da santificação progressiva, mas de que nós estamos guardados e selados para receber a herança futura, que é a redenção de nossas almas e que é a habitação eterna com o nosso Deus na ausência do pecado e na plenitude da santificação, porque nós seremos como Deus com corpos glorificados. Primeiramente, somos guiados pela Escritura a entender que somos a herança de Deus. Somos a herança de Deus, nós vemos claramente nas Escrituras isso. Ao sermos comprados por Cristo, nós agora somos propriedade exclusiva de Deus. E segundamente, as Escrituras nos mostram que sempre foi o propósito de Deus habitar conosco em um lugar especial. Ninguém pode negar isso. Se nós vemos todo o escopo da revelação, nós vamos ver que sempre foi um propósito de Deus convocar um povo para si, como eu já disse, e habitar com esse povo em um lugar especial. Desde o habitat natural do homem ali no Éden, até o último capítulo de Apocalipse, no qual Deus está estabelecendo uma cidade no qual nós poderemos desfrutar de sua presença, meus irmãos. Então o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia que recebemos no tempo presente dessa herança futura, gloriosa e maravilhosa, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Aqui nós caminhamos para a nossa conclusão, bem simples. A nossa salvação, ela é um trabalho trinitário, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam em sinfonia fina. Compreender isso muda radicalmente a maneira que lemos as Escrituras e especialmente a nossa maneira de viver nossas vidas. É como se estivéssemos cercados pela Trindade em cada aspecto da nossa vida. É por isso que nós devemos exultar como salmista: não tem para onde eu correr, se eu for para o mais alto dos montes, se eu for para o mais profundo dos mares, ali o Senhor está. E nós devemos trazer isso para nós e aplicar essa verdade. A Trindade nos rodeia em todos os cantos, não há para onde correr, na eternidade, no tempo passado, no tempo presente, na expectativa futura da nossa herança, no qual Ele nos sela para isso, meus irmãos. Deus nos cerca. Fomos eleitos pelo Pai na eternidade, justificados pela obra do Filho na história e regenerados pelo Espírito Santo em nossa história pessoal, meus irmãos. Isso é maravilhoso de se entender, né? Embora nós não possamos compreender plenamente a doutrina da Trindade em si, como desenvolvida pela história da igreja, nós devemos ler esse texto e entender que nós temos um Deus uno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que está agindo ativamente em nossa salvação, em nossa redenção. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essas maravilhosas verdades que o Senhor nos revela na Tua palavra, Senhor. Senhor, quão tolice é, ó Pai, não te louvar, Senhor, não exaltar o Teu nome, não dar graças a Ti durante todos os dias, não pensar em Ti, Senhor, durante o nosso dia, ó Deus, não fazer todas as coisas pela glória do Seu nome, Senhor, é uma tolice tremenda, Senhor. E por isso que nós entendemos em quão miséria estão os ímpios, porque eles não têm o entendimento disso.
Mas nós, ó Pai, entendemos, Senhor, que nós temos motivos grandiosos, ó Pai, para louvar e exaltar a Ti todos os dias, Senhor. Por isso que ninguém naquele último dia passará, meu Pai, imbatido, porque houve sim no tempo presente propósitos para dedicar sua vida a Deus e para louvar a Deus. E um desses grandes propósitos, ó Pai, é a ação do Senhor, ó Deus triuno, na salvação do Teu povo. Que maravilha, ó Deus. Rendamos graças e glória a Ti. Que isso afete, Senhor, a nossa maneira de ler as Escrituras, que nós vejamos, como o Senhor diz, convergindo em Cristo todas as coisas na Tua palavra e também na nossa vida presente, que nós façamos tudo convergir em Cristo, que é para louvor e glória da Sua graça. Isso nós oramos a Ti, ó Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, o Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. Recebamos os avisos. Meus irmãos, nós informamos que o nosso pastor, ele está em Dias Dávila, se não falha a memória. Isvanildo, me confirme aí. Camaçari. Hoje ele foi convidado e hoje encerra lá as palestras. Hoje à noite, quem vai nos trazer a palavra, o nosso presbítero Romeu. E gostaríamos também de saber se há aniversariantes esta semana. Houve algum aniversariante esta semana? Gisele? Você faz hoje? Então vai ter bolo? Que coisa boa, hein? Querem convidar a nossa irmã para chegar até aqui? Vamos orar por você. Tem mais alguém? Alguém lembra de algum nome? Não, né? Então, nossa irmãzinha querida aí do grupo de louvor, né? Então vamos orar por ela. Senhor, eu queria que o Senhor incluísse nessa oração que o Senhor está fazendo por ela o nosso querido irmão Josimar que estará viajando no dia 5, se ausentando da cidade por trabalho, está passando um período fora de suas famílias. Dia 5 de abril. Hoje, então para a semana eles ainda estão aqui? Estarão aqui domingo? Estarão conosco ainda, né? Certo. Então, nós vamos orar sim, mas vamos nos programar para acolher esses irmãos na sua viagem e Deus certamente fará uma grande obra na vida de vocês lá e nós daremos todo o apoio seletivo, carinhoso, como Igreja de Cristo, a família dos irmãos, isso não temos dúvida. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai amado e querido, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa, onde entendemos, Senhor, os teus propósitos a partir da eternidade. Confirma a tua igreja, Senhor, através do teu Santo Espírito, para que vivamos em tua presença de forma gloriosa. Senhor, agradecemos também pelos anos de existência dos teus servos, em especial pela tua serva Gisele. Toma ela em tuas mãos, temos ela com muito carinho, com muito amor, e o Senhor possa, através da tua igreja, recebê-la, Senhor, diariamente, e que ela possa exercitar na sua existência gratidão, Senhor. Tudo está em tuas mãos, tudo está voltado para ti, e os anos que o Senhor nos dá é para te glorificar, que sejamos úteis, que sejamos, Senhor Deus, instrumento em tuas mãos. Ainda te agradecemos pela vida do nosso irmão Josimar, o Wellington, os nossos irmãos amados, que sabemos que tem vivido de uma forma onde a provação
tem chegado aos seus lares através do manuseio, Senhor, da vida que eles têm levado de forma profissional, que não deixa de ser uma bênção nas suas vidas e ao mesmo tempo uma provação, porque ambos os irmãos, assim como outros que estiveram entre nós, muitas vezes têm que se deslocar, mas o Senhor tem propósitos e nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da vida desses irmãos, das suas famílias, e tem certamente articulado o teu povo, a tua igreja, para que possa ser um celeiro de aprovação, de retaguarda na vida destes irmãos. Ó Deus, permanece conosco, nos leva em paz para os nossos lares, Senhor, e assim possamos permanecer fiéis, te cultuando e te adorando neste dia glorioso. Em nome de Jesus. Amém. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, nossa amada irmã, que Deus continue fazendo a sua vida, sabe,